Porque Paulo, aos seus olhos, ele não era grande. E nem queria ser grande. Ele não estava atrás de fama. Ele não estava atrás de seguidores. Ele estava lá para pregar o evangelho. E na verdade, aquela mensagem daquela moça estava exaltando o homem, não a Deus. É o que o diabo quer fazer. O diabo quer exaltar o homem e não a Deus. As pessoas às vezes gostam muito de ouvir testemunhos na sua própria igreja, mas se Deus faz um milagre na esquina, na igreja da esquina, a gente nem fala daquilo, porque aquilo não exalta o nome da nossa igreja. E Deus está pouco interessado em exaltar o nome de igreja alguma. Você está me ouvindo, meu amado? Ou de homem algum? E Paulo também não estava. E aquela mulher todo dia vinha gritando atrás dele, olha, por repetir por muitos dias, esses homens são servos do Deus Altíssimo. E a Bíblia diz que Paulo já é indignado, a Bíblia é polite, a Bíblia é educada, né? Então, Paulo está cheio, indignado com aquilo lá. Paulo se volta e repreende aquele demônio e fala, sai desta vida, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, saia dela. E no mesmo instante, aquele demônio saiu daquela moça, e de repente, os senhores dela, as pessoas começaram a procurar naqueles outros dias, aquela moça para adivinhação, e pagar lá um dinheirão, para saber do seu futuro, para ela ler nas cartas, para ler a mão, para ler o tarô, para ler as pedras, para ler isto, para fazer o teu amor voltar para casa, para fazer o amor, você encontrar o teu amor e ser feliz, e para fazer isto, e blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. E aquela moça não adivinhava mais nada, porque o demônio tinha saído dela. E aqueles homens ricos ficaram irados com aquilo lá, porque viram a perda do dinheiro que eles iriam ter, levantaram um tumulto na cidade, e um dia Paulo estava indo lá para o lugar de oração, agarraram Paulo e Silas, porque viram que eles eram os líderes daquela turma toda, agarraram Paulo e Silas, espancaram a Paulo e Silas, e gritavam, esses homens aqui vieram pregar costumes que não são os nossos costumes, esses homens aqui estão fazendo uma coisa que não deveriam fazer, porque eles estão falando um monte de coisa aqui, que não pode isso, que não pode aquilo, eles estão falando aqui algumas coisas que nós não acreditamos, e espancaram a Paulo, rasgaram as roupas deles, chamaram as autoridades da cidade, e as autoridades pegaram a Paulo e jogaram a Paulo e Silas na cadeia, e falaram para o carcereiro, olha, cuide bem desses dois homens, eles são perigosos. Quem prega o evangelho é perigoso. E o carcereiro, é óbvio, tendo prisioneiros tão perigosos, levou-os para o mais interior da cadeia. Lá na cadeia eram várias celas e havia muitos presos, inclusive o próprio carcereiro e a família dele moravam lá dentro do presídio, moravam lá. Leva a Paulo e a Silas para o interior, a cela mais segura daquele lugar, prende os pés deles nos troncos que estavam fincados no chão, e todos os dois ensanguentados são presos ali naquele cárcere, num lugar escuro, para estarem ali com as suas feridas ali, e aí depois vão decidir o que vai ser feito com esses dois homens aí. A Bíblia diz que era noite, na verdade era próximo da meia-noite. Queridos, quando nós servimos a Deus, nós sabemos que Deus controla cada situação em nossa vida. Eu sempre falo que eu acordo feliz e durmo contente. Isso não quer dizer que eu não tenha lutas, isso não quer dizer que eu não passe por problemas, isso não quer dizer que o diabo de vez em quando não quer me preocupar, isso não quer dizer que tudo na vida, que não acontece nenhum tipo de problema na nossa vida. Não, meu amado, a minha alegria não vem das circunstâncias, a minha alegria vem do Senhor. Paulo e Silas, eles estavam ali e poderiam estar reclamando, estar murmurando da vida, estar falando de Deus. Ah, Senhor, nós te obedecemos, olha aqui onde nós estamos, todos machucados, envergonhados, sangrando numa cadeia. Não, meu amado, não era isso que eles estavam fazendo. A Bíblia diz que próximo da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os outros presos os escutavam. Meu amado, sabe,
A gente, quando tem algo dentro de nós cantamos louvores a Deus e adoramos a Deus em qualquer hora da nossa vida. Não é quando tudo aparentemente vai bem. Às vezes tudo aparentemente vai muito mal. Mas o nosso coração está tão alegre. E na verdade nós fazemos de noite o que nós temos o hábito de fazer durante o dia. Tem gente que quando chega a noite na sua vida ficam desesperadas e correm por todo lado para tentar encontrar uma solução. E elas não são alegres no meio da tempestade ou da noite ou na meia-noite na vida da pessoa. Porque uma coisa você esteja certo, meu amado, haverá dias bons, mas haverá dias escuros na sua vida também. Haverá dias de paz e haverá dias de guerras. Haverá dias em que será meia-noite na tua vida, e como você vai responder à meia-noite vai ser de acordo com o que você vive durante o seu dia a dia, meu amado. Então, eles sabiam músicas de cor, eles não precisaram lá falar, e agora, cadê aquela música da igreja? Ih, rapaz, eu não anotei no papel, nem lembro mais. Puxa vida, não tem ninguém para tocar uma viola aqui para a gente cantar para Deus. A gente não precisa de nada disso para cantar para Deus. Deus ouve a adoração verdadeira, minha amada, ainda que não tivesse instrumento nenhum. Você pode ter todos os instrumentos do mundo e não ter adoração. E você pode não ter nada e ter adoração verdadeira. E a glória de Deus vai estar ali naquele lugar. Na verdade, o que Paulo e Silas estavam fazendo era aquilo que eles já faziam sempre. Então, próximo da meia-noite, ao invés deles murmurarem, reclamarem, falarem para Deus, Senhor, eu entregava meu dízimo na igreja e perdi o emprego, vou deixar de ir para a igreja, vou deixar. Não, eles não falaram nada disso para Deus. Sabe por quê? Porque eles sabiam que Deus tinha o controle da história, meu amado. Nada acontece por acaso. O diabo não é maior do que Deus, os demônios não são maiores do que Deus. Se eu sou servo de Deus e obedeço ao Senhor, e alguma coisa está acontecendo em minha vida, não é porque Deus perdeu o controle da situação, que Ele não sabe o que vai acontecer no futuro. Deus sabe tudo, e tem um controle sobre tudo. E eles cantavam e oravam, e os outros presos os escutavam. Você sabia que na meia-noite da sua vida tem um monte de gente que não crê em Deus, que está escutando o que você faz naquele horário? Você sabia que você às vezes nem percebe, mas ao teu redor tem um monte de gente de olho no que você faz no meio das dificuldades, meu amado? O diabo está lá te observando. O diabo está vendo o que você faz. O diabo está vendo qual é a tua reação. Sim. Os demônios estão torcendo para você reclamar de Deus, reclamar da igreja, reclamar do pastor, reclamar da vida, reclamar de tudo, reclamar da chuva, reclamar disto, reclamar daquilo. O diabo está esperando você fazer isso, e ele está até soprando coisas na sua mente para você fazer isso daí.